Boa tarde. Bom, como você já deve saber, nossas atividades presenciais estão suspensas em cumprimento aos decretos do governo estadual devido à pandemia do Covid, e nós estamos utilizando as ferramentas que nos são possíveis nesse momento para transmitirmos a palavra de Deus e estarmos juntos da maneira que é possível, e esperamos que em breve nós possamos nos rever, nos abraçar, estarmos juntos novamente no templo e em comunhão. Enquanto isso, colabore com a igreja, colabore com seus irmãos por meio da oração, se envolvendo, especialmente aqueles irmãos que precisam de apoio, de oração. Alguns irmãos nossos estão internados num momento difícil, então seja ativo, mesmo que distante. Se possível, entre em contato com seus irmãos, se coloque à disposição, contribua, ore principalmente e mantenha-se ativo como igreja, e logo nossos cultos presenciais, esperamos, eles retornarão para que façamos tudo isso reunidos. Pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão ao mundo também.
texto bíblico agora que fica em Salmos capítulo 3. Muitas vezes vemos o salmista colocar para fora as suas angústias, temores, ansiedades, quando ele escreve o Salmo, no começo do Salmo. Porque ele passou por momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos de muita luta, de muita incerteza. Mas ali no final do Salmo ele se lembra de quem Deus é, daquilo que Deus tem feito pela vida dele. E de fato, na nossa vida nós temos lutas como os momentos que temos passado agora, momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos muitas vezes de ansiedade e angústia. Mas nós somos convidados a colocar aos pés de Jesus, aos pés do nosso Pai, todas as nossas ansiedades, angústias, sofrimentos, e temos a certeza de que Deus nos toma pelas suas mãos, nos pega no colo e nos conduz mesmo em momentos difíceis. E é uma expressão desses momentos difíceis em que nós somos amparados por Deus que se citou esse Salmo capítulo 3. Eu vou ler. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és escudo para mim. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Rio Bonito. É novamente um privilégio poder falar aos irmãos e poder refletir acerca do que a palavra do Senhor tem a nos falar, a nos ensinar, acerca do momento que nós estamos vivendo e como parte dessa programação, atendendo aí ao convite da direção da igreja. Infelizmente, vocês terão que me suportar ou me vendo com esse headphone na cabeça, essa coisa enorme aqui, mas é porque o local em que estou fazendo esta gravação exige que eu use para tentar limitar o som, ambiente, sons de pessoas, de máquinas que estão distantes, mas que chegam até aqui, e para ajudar na sua atenção e na sua compreensão ao que iremos falar, é melhor eu usar este aparelho, tá bom? Então, o irmão suporte aí a minha visão aí com esse headphone enorme na cabeça. Mas queremos compartilhar, eu quero compartilhar nesse momento, trazer uma reflexão acerca de uma pergunta, uma questão que diz respeito a todos nós, que nós estamos vivendo, de alguma forma reagindo a tudo isso, e que é uma pergunta, uma questão que tem sido feita, tem sido repetida algumas vezes, e às vezes eu me vejo até mesmo na obrigação de responder a esse tipo de pergunta. A pergunta é, por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo? E, de maneira bem mais específica, pensando aí nessa realidade da pandemia que estamos vivendo. Então, a pergunta, voltando a ela, por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo? Esta é uma pergunta repetida em muitos cantos, em muitos lugares, por muitas pessoas, com pequenas variações. Aquele que não crê em Deus e, portanto, não assume um relacionamento com Ele, aproveita momentos assim, aproveita situações como esta e, então, usa esta situação para tentar provar sua tese da inexistência de Deus. Se Deus existe, na compreensão deles, se Ele existe e se Ele é bom de fato, por que permite o sofrimento e a morte de tantas pessoas? Inclusive a morte daqueles que lhe são próximos, daqueles que assumem um relacionamento com Ele, aqueles que creem na sua existência e
buscam aprender e se esforçam a viver de acordo com os seus preceitos. Por que Deus permite isso acontecer se de fato ele existe? Na compreensão daqueles que não creem na existência de Deus, isso se dá porque Deus não existe. Ou, aliás, isso seria uma prova da inexistência de Deus. Porque se ele existisse e fosse de fato bom, como a Bíblia prega e como muitas pessoas defendem, isto não aconteceria. Agora, por outro lado, boa parte dos crentes, boa parte daqueles que creem em Deus, por sua vez, eu estou dizendo boa parte, eles mantêm a crença na existência de Deus, porém eles questionam se não a bondade e a soberania de Deus, questionam a intenção de Deus em permitir tamanho desastre. Às vezes, a semelhança do que acontece nas Escrituras, do que é relatado nas Escrituras e em alguns momentos na vida do povo de Deus, a começar do Antigo Testamento, às vezes o que está em questionamento é a bondade de Deus, é o caráter de Deus, considerando o seu amor, ou o amor, considerando o seu gerenciamento sobre toda a existência, sobre toda a criação, né? Nesse caso, a sua soberania. E então, consequentemente, as pessoas, por muitas vezes, questionaram a intenção de Deus em permitir tais situações. Por que ele permite? Por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo? Outra pergunta que me foi já dirigida é: o que aprendemos com esta situação? O que podemos aprender? Há pessoas que já fizeram esta pergunta pressupondo nenhum aprendizado. Então a pergunta é mais ou menos assim: pastor, tem alguma coisa que podemos aprender com esta situação? Podemos aprender algo com esta situação? E o pressuposto dessas pessoas é que não há absolutamente nada para se aprender. Só a se lamentar. Eu não tenho intenção de me aprofundar, né? Até porque nós precisaríamos de alguns dias para considerar esses assuntos que quero e esses pontos, tópicos que quero compartilhar de maneira mais profunda e trazendo aplicação para a vida das pessoas. Mas eu quero, sim, chamar a atenção dos irmãos, menos para uma ação apologética, no sentido de tentar defender Deus e a realidade de Deus, o que às vezes pode acontecer, mas, no entanto, com a intenção de aprendizado mesmo e aplicação para a vida, a fim de fortalecer a fé, a nossa fé, e qualificar a nossa adoração ao Senhor. Vivemos dias de dificuldade, não só na questão que envolve o lidar com o vírus, o lidar com a possibilidade de contágio, o lidar com a realidade das doenças, né, do ataque à saúde, da dificuldade de relacionamento, né, porque, afinal de contas, não estamos vivendo, desde o ano passado, não temos andado juntos, e juntos como estávamos acostumados, podendo conversar, podendo nos abraçar, podendo nos cumprimentar, podendo ir uns na casa do outro e almoçarmos juntos e assim por diante. Isso tem e traz sérias dificuldades para a convivência, para a comunhão e também para a própria propagação do Evangelho, para o próprio ensinamento, né? O ato de assumir e desenvolver o ensinar as Escrituras. Nós podemos usar uma forma como esta que estamos usando agora,
E graças a Deus por ela, não só a igreja, as faculdades, as escolas, os seminários também têm usado esses sistemas online, à distância, e graças a Deus por existir. Caso contrário, não teríamos praticamente nenhum contato, né? Então, podemos nos ver, podemos nos falar através desta instrumentalidade, mas em muitas situações ou em muitos pontos não é a mesma coisa de estarmos ali presentes, ouvindo, interagindo e talvez fazendo perguntas e ouvindo já as respostas e depois dali comentando uns com os outros acerca daquilo que aprendemos através da palavra do Senhor. Então, a pergunta que eu quero responder é: o que aprendemos com esta situação? O que vai também trazer respostas para a pergunta inicial: por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo? E eu quero, então, nessa tentativa, e prometo ser breve na nossa reflexão, eu quero apresentar 5 respostas, ok? 5 respostas para a pergunta: o que aprendemos com esta situação e que nos ajuda a entender por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo. A primeira resposta seria a comprovação da afirmação bíblica de que de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, ele colherá. Paulo aos Gálatas escreve desta forma e diz isso, e é interessante porque muitas pessoas costumam ler o texto e somente ou imediatamente aplicar a esse texto a um contexto específico, por exemplo, ao contexto soteriológico, dentro da teologia. E entender esta realidade pensando na salvação ou na perdição de alguém. Mas este preceito, este princípio, é uma realidade ensinada em toda a Escritura e aplicada ao todo da vida. Então, em Gálatas 6, verso 7, eu vou ler os 6 e o 7, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 8 agora. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10, finalmente. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não precisamos aprofundar o assunto ou detalhá-lo, basta admitirmos de que tal vírus surgiu e se espalhou pela ação do próprio homem. O que todos entendem ser uma realidade. Há diferentes versões, né, sobre seu aparecimento e propagação, mas há unanimidade na compreensão de que foi pela ação do homem junto à natureza, evidenciando o mau uso e gerenciamento que ele surgiu. Veja que nas Escrituras, desde o Primeiro Testamento, nós somos advertidos por Deus, o Criador, somos advertidos com uma ordem inicial do Criador antes de qualquer formação cultural. Nós somos advertidos a cuidar da natureza.
né, a gerenciar aquilo que fora criado por Deus. Vegetação, terra, rios, mares e animais. Inclusive, de uma maneira específica, isto é mostrado logo no início como parte da função do homem, dando a Adão a responsabilidade de dar nomes aos animais. Então, nós somos, como seres humanos, movidos pelo Criador e responsabilizados a cuidar daquilo que Deus criou e estabeleceu para o nosso habitat. Então, não reduzir tal cuidado, e não, né, nós não devemos reduzir tal cuidado à preocupação com a sustentabilidade, lidando com tudo em tom comercial por razões egoístas. E é o que tem acontecido em muito na história da humanidade. E talvez pela quantidade de pessoas no mundo e pela quantidade de instrumentos que existem hoje em dia, da instrumentalidade acerca do que existe, do que é produzido, e até para saber dessas coisas, nós vivamos a época em que esta disposição ou esta preocupação com a sustentabilidade é enorme, é maior do que qualquer outra época. Então, nós somos instruídos pelo Senhor, sim, ao cuidado, pelo sustento e tudo, a partir daquilo que vem da natureza, mas não devemos reduzir a tal preocupação, né, a nossa responsabilidade, a tal preocupação com a sustentabilidade. Olhando para aquilo que Deus criou, o que inclui todas as coisas, como eu mencionei, vegetação, rios, mares, animais, e olhando para tudo isso, sim, com um único objetivo, com a única preocupação de que tudo isso está aí para o nosso consumo. E então trabalhar para manter, usar e tirar o máximo de tudo aquilo que existe, mas nos preocupando em manter para que nós tenhamos continuado o alimentar do nosso desejo, dos nossos desejos, da nossa fome, acerca não só física, mas acerca de tudo aquilo que é colocado como desejo no nosso coração. Né? Então, nós temos a necessidade de comida, de bebida, e de roupas, e de instrumentos, e aparelhagens, e assim vai. Então, vamos consumindo e olhamos para tudo que foi criado na perspectiva do consumo. Simplesmente nessa perspectiva e não na perspectiva de adoração, de contemplação e adoração do Criador e de cuidado, de gerenciamento, entendendo que essa é a nossa parte, é a nossa responsabilidade. Em Gênesis 2,15, o Senhor diz assim: assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Mais tarde, o Senhor aprimorou esse cuidado, orientando o homem por meio de sua lei. E quando nós consideramos toda a lei de Deus dada a Israel, nós vemos essa responsabilidade alargada e considerando toda a terra. Zelar, gerenciar a criação de Deus como um mordomo grato e responsável, que reconhece a beleza e a importância de tudo que fora criado, exaltando o Criador, é tarefa do homem. De maneira especial, é a tarefa daqueles que são do Senhor. Além disso, somos ensinados pelas Escrituras que a natureza, é intensificado este ensinamento, que a natureza revela seu Criador.
Salmo 19 e Romanos 1, versos 18 a 27, são os dois textos talvez mais usados em toda a Escritura para destacar este ensinamento. Diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Romanos 1, verso 20. Então, cuidar da natureza, não por razões egoístas, mas por adoração ao Criador e gratidão, é o dever de todo homem. E isso inclui o povo de Deus. No entanto, todas as narrativas até aqui apontam para uma indiferença causada pela disposição de usar irresponsavelmente a natureza para satisfazer o desejo do coração. Desejo que é plantado pela natureza pecaminosa. Assim, o homem plantou e está colhendo juízo. O homem plantou e está colhendo a corrupção. O homem plantou e está colhendo a disciplina do Senhor. Essa é uma das coisas que, mais uma vez, nós aprendemos. A comprovação da afirmação bíblica de que de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, ele colherá. A segunda coisa que podemos afirmar que aprendemos com esta situação é que através dela se comprova a limitação humana e a fragilidade de seus planos. Esta é um outro aprendizado, né? A comprovação bíblica da limitação humana e da fragilidade de seus planos. Veja que tudo se dava tranquilamente. Cada um com seus planos e sua rotina. Trabalhos, estudos, viagens agendadas, passagens compradas, cultos programados, casamentos. De repente, tudo se desfaz. A rotina muda. E muda absurdamente, enclausurando as pessoas em suas casas, fechando as lojas, as empresas, encerrando as práticas esportivas e tantas outras mudanças inesperadas. Não foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu comigo. Pois bem, Tiago já afirmara em sua carta, no capítulo 4, e eu vou ler para vocês, Tiago 4, 13 a 16, o seguinte: agora, prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Incrível, né? A palavra de Tiago, no início da igreja, para a igreja que ele pastoreava em Jerusalém, negócios incertos, empregos instáveis ou até mesmo perdidos, estudos acumulados, instituições e pessoas lidando com a comunicação virtual,
escassez nos abastecimentos, previsão financeira difícil, terrível para algumas pessoas, vidas ceifadas, nada do que era imaginado e praticado há alguns dias, há alguns meses. O que é o homem? Que controle o homem possui da realidade? Este é o questionamento que às vezes encontramos nas Escrituras, como nós lemos na carta de Tiago. Nós fazemos os planos e às vezes na dinâmica de nosso dia a dia e movidos até pelas circunstâncias, pela situação em que vivemos, pelo ambiente que vivemos e também pelo direcionamento, pela influência de nossa natureza pecaminosa, fazemos nossos planos e quantas vezes ignoramos o Senhor? Simplesmente fazemos, como se tivéssemos total controle acerca disso. E de repente vem uma situação como a que estamos vivendo e tudo se quebra, ou quase tudo se quebra. E no mínimo, somos forçados, mesmo que a gente não admita isso, ou muitos não admitam no seu discurso, nos seus escritos, no seu coração, mas nós temos que lidar com a nossa limitação, com a realidade da nossa limitação e a fragilidade dos nossos planos, né? Então, o que é o homem? Que controle ele possui da realidade? E isto nos leva para o terceiro aprendizado, que eu vou usar o mesmo texto. A incerteza quanto ao futuro. Aqui estamos nós, enclausurados, esperando o tempo passar, cuidando de nossa higienização, sendo responsáveis pela saúde, mas sem nenhum controle do tempo. Hoje eu li, sexta-feira, dia 26 de março, eu acabei de ler que o governo do estado vai alargar os dias, mais 15 dias, na situação que nós estamos vivendo. Ok? Então, vamos continuar nesse formato e a gente não sabe até quando. Aí ficamos na expectativa de tais vacinas que vão aparentemente resolver a situação que estamos vivendo e trazer a normalidade para a vida. Será? O que virá após isso? Nós imaginamos dias e meses, mas de fato não sabemos o que, quando e como se dará a sequência desses dias inesperados. Estamos imergidos, porém boiando neste mar de incertezas, na expectativa de onde, quando e como iremos parar. O que acontecerá? Então, esta incerteza acerca do futuro, no que diz respeito à nossa capacidade de gerenciar a vida, de lidar com as situações que surgem na vida, estamos olhando para a nossa realidade, para a realidade humana, para a capacidade humana de lidar com as diversas situações. Então, à luz das Escrituras, nós vemos isso. Né, o texto que eu li há pouco, em Tiago, capítulo 4, ele diz isso. Contudo, vós não
tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Podemos manifestar o que queremos, o que almejamos, o que imaginamos, mas não temos esse controle. Que é a vossa vida? Tiago pergunta e responde: sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Que coisa! O que mais me chama a atenção de um texto como este, ao considerar o momento que vivemos e a realidade dos seres humanos, das pessoas que vivem nesta época, é perceber que este problema é um problema que sempre existiu, é um problema antigo. Lá está Tiago falando sobre esta situação no início da vida da igreja. Num mundo muito diferente dos nossos dias, e nem sequer enfrentava uma pandemia como que estamos enfrentando, enfrentavam outros problemas, né? E eles tiveram outros problemas. Mas o problema central do coração do homem estava presente. Este impulso que vem da natureza pecaminosa de fazer com que o homem olhe para si mesmo e considere a vida a partir do seu coração, de sua perspectiva, para atender o desejo do seu coração, sem de fato, eu estou falando de fato, e não somente de discurso, mas sem de fato considerar o Senhor. Quando Tiago diz, em vez disso, deverias afirmar, se o Senhor quiser, não é só a palavra falada numa oração ou falada por costume, mas por convicção, e no sentido de, Tiago está afirmando, de planejarmos e tomarmos nossas decisões a partir da perspectiva do Senhor, do entendimento da soberania de Deus e da nossa pequenez, da nossa dificuldade, da nossa limitação. Então, essa perspectiva ganha o viés de adoração. É assim que adoramos ao Senhor, não somente quando nos ajuntamos numa reunião solene, num ajuntamento solene para abrir a boca e cantar louvores ao Senhor, é uma forma de adorar ao Senhor, mas de forma mais específica e que revela o nosso coração. Quando no nosso dia a dia, no que diz respeito à vida que levamos em todos os níveis e campos, nós nos acostumamos a pensar nas decisões que temos de tomar e nas reações que temos de ter a partir do Senhor. Como eu adoro ao Senhor nesta situação? O que Deus espera que eu faça diante desta realidade? Então, nós aprendemos isso. Aprendemos que o homem colhe aquilo que planta. Aprendemos que ele é limitado, tremendamente limitado e frágil, né, em seus planos e, consequentemente, a incerteza quanto ao futuro, ao seu futuro ou ao futuro de seus planos. E aprendemos também a quarto aprendizado e penúltima, a comprovação. Nós temos a comprovação da farsa da pregação, e aqui eu vou trazer isso mais para o contexto nosso, a farsa da pregação da prosperidade, de curas e milagres, de dons de curar. Onde estão os pregadores e as igrejas de poder?
Se de fato o Criador dispensa poder para homens e mulheres curarem pela palavra, pelo toque da mão ou da roupa e à mercê do milagreiro, por que não estão comprovando sua intimidade com Deus, curando pessoas e distribuindo imunidade aos fiéis, incluindo a si mesmos? Ou não há poder para ser manifestado, ou pecam por omissão, deixando de proclamar o poder de Deus em um momento tão propício para revelar este poder? Na verdade, houve um silenciamento deste tipo de fé, destas crenças e deste tipo de igreja. Né? Essa é uma comprovação que surge em dias, em momentos como este. Mas eu quero concluir indo para a quinta resposta e última que nós aprendemos. Eu quero destacar a confirmação de que a igreja do Senhor permanece fiel, adorando e sendo edificada, mesmo que obrigada a adaptar seu formato de ensino e louvor. Eu quero terminar com essa constatação positiva. A igreja, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a igreja não é o terreno, não é o prédio, não são os rituais e as tradições. A igreja somos nós, seja na representatividade individual ou coletiva. Como ilustrou o apóstolo Paulo, a igreja é o corpo de Cristo, é sua representação à sociedade em todas as camadas, pregando o evangelho por meio de seu viver. A igreja é viva, ela respira, ela anda pelas ruas, ela convive na vizinhança, ela está presente no trabalho, na empresa, ela está presente nos shoppings, ela está presente em todos os contextos em que há pessoas que foram salvadas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e foram imergidas no corpo de Cristo, numa coletividade espiritual que é regida pelo próprio Senhor, descrito nas Escrituras como a cabeça da igreja. Quer dizer, o Senhor é a cabeça da igreja, é o Senhor o que pensa, o que determina, o que planeja, o que mostra o que o corpo, determina o que o corpo tem de fazer, o que cada membro faz, inclusive em sintonia com os demais membros. Hoje as pessoas não veem Cristo como algumas pessoas viram na época em que ele esteve presente aqui na Terra, nascido de Maria, e vivendo depois, vivendo os seus 30 e poucos anos, até a sua morte, ressurreição e ascensão. As pessoas não veem mais Cristo naquele formato hoje. Como elas podem ver Cristo? Como elas veem Cristo hoje? De maneira toda especial, através do seu corpo, através da igreja. Elas veem Cristo andando pelas ruas, elas veem Cristo lidando e reagindo, e escrevendo e postando na internet. Elas veem Cristo na forma que a igreja se relaciona consigo mesma, na forma como a igreja se relaciona e reage à sociedade, ao mundo. Ela vê Cristo na propagação do evangelho e ela vê Cristo na igreja ou na vida da igreja, considerando o todo de sua vida, sendo coerente
à propagação do Evangelho, coerente com aquilo que ensina, que prega, com aquilo que aconselha. É esse o sentido, talvez, mais especial da igreja ser o corpo de Cristo. É assim que as pessoas veem Cristo nesses dias. O prédio da igreja local pode fechar, por razões como a que estamos enfrentando. Mas a igreja continua a adorar, servindo por meio da evangelização, do discipulado e do louvor que glorifica o Senhor. A igreja vive o evangelho neste tempo e deve continuar a viver, enaltecendo a soberania de Deus e sendo responsável na propagação de informações, assim como cuidadosa na avaliação de seus governantes. Se não é fácil para um pastor e sua liderança em uma igreja local tomar decisões como a que muitos têm tomado, imagine a dificuldade de um prefeito, de um governador, de um presidente de uma nação tomar decisões numa situação como esta, pensando em todas as pessoas, em milhões de pessoas. Assim, a Igreja do Senhor é santa em seu proceder, evitando ser leviana em seus julgamentos, agindo para o bem de todos e para a edificação dos irmãos. Como vimos, nós temos muito a aprender em momentos assim, e talvez eu até arriscaria dizer, inclusive à luz da palavra, que algumas dessas coisas só se aprende, ou melhor se aprende, em situações como a que estamos vivendo. Então, aproveitemos para fazer e para viver da melhor forma possível, adorando ao Senhor. Que Deus o abençoe, fazendo sair desta situação, que estamos enfrentando melhor do que você entrou, mais amadurecido e amando ainda mais o Senhor. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Santo Deus, nosso maravilhoso Pai, temos passado por momentos difíceis, Senhor. Há pessoas que estão sofrendo, Pai, com dificuldade financeira, com redução dos seus ganhos, Senhor Deus, principalmente dificuldades de saúde, Senhor Deus, a queridos nossos irmãos com Covid ou com outras doenças, alguns hospitalizados, Pai, mas não temos sido desamparados, Pai, por Ti. Nós queremos mais uma vez clamar a Tua intervenção nessa situação que temos vivido. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador e soberano, Pai, e com uma palavra pode ordenar a cura, pode cessar o sofrimento, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre desse vírus, que o Senhor nos livre dos impactos tão nocivos, Pai, na economia e nas vidas de todos nós, Pai. Nós confiamos que o Senhor continuará a cuidar de nós, nós te agradecemos porque nossa vida está confiada nas Tuas poderosas mãos e te adoramos, Senhor Deus, porque em meio a todas as situações, o Senhor continua sendo Deus, continua sendo bom, continua cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te peço que abençoe a cada um que está participando agora deste momento, que está ouvindo esse vídeo, e nos abençoa por meio da Sua palavra, Pai.